Imagina o seguinte, você e o seu companheiro podem não se gostar, mas vocês dois têm que trabalhar junto para poder construir uma sociedade utópica para o seu povo. Só que tem um problema aí. Vocês dois têm muita divergência. E a cereja do bolo é a seguinte. Ambos vocês pegaram a mesma pessoa. Essa pessoa está morta. Essa é mais ou menos a premissa de X-Men: O Cisma. X-Men: O Cisma, ele é escrito pelo Jason Aaron, com cores do Carlos Pacheco e o Frank Cho. Qual que é a história do X-Men: O Cisma? É uma história que ela acontece... Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Após a Second Coming, aqui. Após Second Coming. E ela pega bem aqui antes dos eventos para Vingadores vs X-Men. E qual que é toda a narrativa? A narrativa de X-Men no Cisma mostra Ciclope e Wolverine como líderes de Utopia, a nação mutante que ainda não está nem perto de ser Krakoa, mas está num começo. E eles começando a treinar uma nova geração de mutantes aqui. Tanto que o Wolverine, ele se afeiçoa muito com uma menina chamada Indy, não sei o nome dela, assim, direito. Ele se afeiçoa muito com essa menina. Por quê? Porque o Wolverine é um puta pai solteiro. Se você quer entender uma coisa do Wolverine, ele é um puta pai solteiro. Ele tem essas relações com a Vampira, Kitty Pryde, Jubileu, e uma porrada, Laura, uma porrada. Ele é um puta pai solteiro, é um cara que não quer mais cria. Se você não acredita nisso, veja Logan, o filme da Fox, que você vai entender. Ele é um cara pai solteiro. Ou qualquer um filme da Fox, você vai ver que ele é um paizão solteiro que se preocupa muito com as crianças. Só que o que está acontecendo? O Wolverine, ele tem que ser um professor. Só que ele sempre foi o cara que não gosta de ensinar. Não ensina, mas ensina, assim. É um ensinamento bruto, mas não ensina. Mas ele acha que essa nova geração, como elas estão nascendo nessa nação de utopia, porque depois que... Como os mutantes ainda estão voltando por causa dos eventos de House of M, que é quando a Wanda descamba geral e manda um chega de mutantes, e aí todo mundo desaparece, os mutantes, e aí depois a galera começa a voltar aos poucos, por causa da Esperança Summers. Então, essa galera tá voltando aos poucos a ser mutante, e o Wolverine acha que, como eles estão voltando aos poucos a ser mutante, eles deveriam aproveitar mais a infância, a adolescência, a inocência dessas crianças. Porque ele acha que criança é criança, adulto é adulto. Nós somos os X-Men, ele fala, eu, Ciclope, Emma Frost, toda essa galera, a gente é os X-Men. Essa outra geração a gente deixa pra criar, que era a ideia que o Xavier tinha. Aqui nesse momento o Xavier tá dado como morto. E aí a gente não sabe o que tá acontecendo. E aí a gente fala assim, mano, a gente tem que criar aqui essa galera aqui, ficar mais tranquila aqui e tudo. E o Ciclope acha que não. Tanto que o Ciclope chama o Wolverine para ir numa convenção das Nações Unidas para falar sobre utopia. E no meio dessa convenção aqui aparece o personagem do Kid Omega. Ele tem um poder assim de que ele consegue manipular sempre as vontades das pessoas e fazer isso. E com isso, ele manipula para que os sentinelas sejam reativados. E quando os sentinelas são reativados, o medo aos mutantes volta, e quando esse medo volta, todos têm que lutar. Aqui que tem essa splash page muito bonita do Ciclope e Wolverine destroçando os sentinelas lá na ONU. Cara, isso aqui é bonito pra caralho. Aqui, ó. Se liga. E aí depois deles derrotarem, eles veem que os sentinelas estão voltando em muitos lugares. E tem esse aqui que é o Cage, que ele é tipo um filho de um milionário, mas tipo, ele é um mini capeta em forma de guri, e ele tem a intenção de
refazer o Clube do Inferno. E aí, o mais interessante é que o Clube do Inferno dele é um Clube do Inferno bem peculiar. Porque é um Clube do Inferno feito com... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Crianças. É o Clube do Inferno Mirim. E eu sinceramente, quando eu li, eu achei isso aqui muito um what the fuck, tá ligado? Porque quando eu olhei, eu falei, what the fuck, mano, Clube do Inferno Mirim. Não faz o menor sentido, mas beleza, foda-se. E aí depois a gente vê que os sentinelas estão passando por todos os lugares do mundo, como Paris, China, Egito, Moscou. E aí os X-Men, eles mandam toda a sua equipe ao redor do mundo para poder enfrentar eles, que são... Aí a gente começa a ver uns rostos conhecidos aqui, como Vampira, aqui, ó. A Vampira. Aí a gente vê o Arcanjo, a Psylocke. Vemos aqui a Domino. Temos aqui a Tempestade. E depois a gente vê a Kitty Pryde também e toda a outra galera. Só que essa galera do novo Clube do Inferno, eles têm uma ideia de que, como eles são crianças, eles vão atacar os X-Men de um jeito menos tradicional, né? Como não só invadindo sentinelas, eles vão pegar tecnologias que os X-Men não estão acostumados sempre a lutar. E aí, como eles não estão acostumados a lutar, eles vão muito mais rápido, assim. E aí eles pegam essa tecnologia que são os... Aqui, ó. São esses bichinhos aqui, ó. E aí eles falam, vamos pegar esses bichinhos e vamos usar eles para serem para evitar que eles lancem. E aí o Kid Omega aparece falando que ele foi contratado pelo Clube do Inferno Mirim. Assim, eu sei que o nome é Clube do Inferno mesmo, é só uma nova fase do Clube do Inferno, mas eu só vou chamar ele de Clube do Inferno Mirim. Ele fala que ele foi contratado pelo Clube do Inferno Mirim e que eles estão pensando em atacar numa festa de gala que vai ter aqui no Museu da História Mutante de São Francisco. E aí, chega uma galera lá, chegam os embaixadores de Utopia, como Namor, Emma Frost, Colossus, Magneto e o Homem de Gelo. E aí, ao chegar lá, eles caem diretamente no plano do Clube do Inferno Mirim, porque eles conseguem bloquear o sistema de telecomunicação da Emma Frost, de telepatia, e aí eles atacam todo mundo, e aí quando eles atacam todo mundo, eles acabam, tipo, inutilizando eles, e aí o Ciclope, ele manda a Id, porque o Wolverine tinha, obviamente, saído pra beber, ele não foi junto, e o Ciclope tinha que ficar na ilha vigiando, e aí quem foi foram só alguns mutantes. E aí o Ciclope manda a Id, que tava lá, mas ela tinha se escondido, ele manda, Id, faça o que você tem que fazer. Aí ela vem aqui, ó, e ataca todo mundo e praticamente mata uma porrada de gente. E aí o Wolverine fala, mano, ele chega olhando em choque, e aí, tipo, ele já começa a ter uma treta com o Ciclope foda, assim, falando assim, ó. Ela matou 12 caras lá dentro, e a culpa é tua. E aí o Ciclope retruca falando, algum inocente? Aí o Wolverine fala, pra tua sorte não teve inocente lá dentro. Então aí o Ciclope fala, então a Id também salvou umas centenas de vidas. Aí o Wolverine retruca falando, a garota nunca deveria estar nessa situação. O Ciclope diz, é verdade, você devia estar lá dentro, e não enchendo a cara num bar. Aí já começa as picuinhas um do outro aqui, que é excelente nesse quadrinho. Só que aí, eles veem que tem uma espécie de bomba sendo acionada. E aí essa bomba, ela tá atraindo tudo que é metálico. Pra quê? Pra fazer um puta sentinela metálico. E quando eles fazem esse sentinela metálico, ele manda o sentinela pra ilha. E aí, o Wolverine tenta enfrentar eles, só que o Ciclope tá programando aí para as crianças para
pra ir embora e o Wolverine manda, mano, tira essas crianças daí. Não deixa elas aqui. E ele dá um... E aí, acontece isso aqui. Aparece a Esperança e todas as novas fãs de X-Men falando aqui, ó. Se quer os X-Men, Scott, estamos aqui. O Scott olha pra Id e ele dá um sorrisinho falando, muito bem, nós podemos fazer isso. E aí o Wolverine retruca falando, o escambau que vocês podem. Tira essa molecada já daqui, Scott. Aí, aquele monstro não vai parar, Logan. É verdade. Por isso mesmo, tu precisa mandar todo mundo embora. A gente pode resistir. Aí o Wolverine fala, não com crianças. Aí ele fala, você vê crianças, eu vejo X-Men. Aí o Wolverine já fica puto, sai dali todo bufando de raiva, dá um negócio no Kid Omega, dá uma surra no Kid Omega, provavelmente matando ele. Porque ele fala assim, mano, se você não vai sair por bem, você vai sair por mal. Aí ele volta e ele fala assim, eu tentei pedir com jeitinho, mas agora deu pra ti, Scott, eu tô mandando todo mundo fora dessa ilha já. Eu espalhei uma tonelada de explosivos plásticos por aí. E quando um sentinela chegar bem perto, eu vou mandar tudo pros ares. Acabou. Manda Perigo e a Doutora Hall começarem a retirada e diz que o tempo é curto. Aí de tenta argumentar falando, mas aí o Wolverine fala, já, saiam daqui. E aí começa a discussão. Começa o Ciclope falando, acha que a sua atitude nobre? Acha que a sua atitude é nobre? Eu garanto que não é. Mesmo que consiga explodir um sentinela, ainda existem milhares aí afora. E você vai nos jogar no meio deles. Diga, de que modo isso ajuda as crianças? Wolverine retruca dizendo, a gente saiu de linha faz tempo. Foi quando a gente começou a achar que crianças podiam ser nossos soldadinhos. Eu nunca esperei que você fosse tão... Eu nunca esperei justo você fosse tão ingênuo, Logan. Eu vou apertar o botão e cair fora, magrão. Que ele sempre chama o Ciclope de skinny em inglês e aqui magrão. E aí o Ciclope e o negócio passa de ser um negócio racional e vai para emocional. Aí o Ciclope fala, ela nunca te amou, sabia? Você sempre assustava. E aí o Wolverine olha e fala, e se ela estivesse aqui agora? Quem tu acha que ela teria mais medo? E aí começa a porrada. Começa a porrada dos dois aqui, nessas páginas lindas, que é sem diálogo e eles só caindo na porrada. Ciclope jogando rajada no Wolverine, Wolverine jogando terra na cara do Ciclope, Ciclope jogando raio na cara do Wolverine, Sentinela batendo na cara um do outro aqui, tudo, esmagando um dos dois ali, eles caindo na porrada aqui. Ciclope explodindo a mão do Wolverine com o detonador para ele não explodir. Ele estraçalhando a cara do Wolverine e eles quase ainda morreram. O Wolverine ainda apertar o gatilho aqui. E aí todos os X-Men, as crianças, voltam para ajudar. E aí eles deixam a diferença de lado e vão embora ali enfrentar esse Sentinela. Eles acabam conseguindo derrotar o Sentinela. Mas eles entendem que praticamente tudo como foi não vai dar mais certo. Tipo, ali foi o ponto-chave para Wolverine e Ciclope não se entenderem mais. E aí eles falam que ele vai embora, o Wolverine vai embora, não concorda mais com o Ciclope, e ele vai chamar uma galera para ir com ele. E aí vem uma galera aqui também com ele. Vem a própria Id com ele. E aí vai até o Bob, e aí depois, para onde o Wolverine vai? Para a Mansão Xavier, que tinha sido destruída, porque ele vai reconstruir aquele lugar para ser um novo lar para as crianças, porque ele quer fazer com que elas sejam crianças. Tem um epílogo aqui que é muito maluco, que mostra meio que essa disputa do Ciclope e do Wolverine, como se fossem dois homens das cavernas, e todo mundo escolhendo um lado aqui, meio
que também sendo de tribos rivais aqui. Aí até mostra também os Novos Mutantes, mostra Rachel Summers, Namor. Mostra uma porrada de gente, mas aí no final tem a Emma Frost perguntando de que lado o Ciclope tá. E aí tem essa página aqui deles meio que divididos como um das conversas. É uma coisa muito bizarra que o Johnson Aaron faz, assim, mas eu acho que combina. E aí tem essa página aqui bonitinha aqui no final aqui de um dos posters aqui que veio aqui, tudo que é bem bonitão, assim. Cara, pra ser sincero, o Cisma não é a melhor história assim dos X-Men. Tem histórias muito mais fogas, como Dias de um Futuro Esquecido, Saga da Fênix Negra, é, também Era do Apocalipse, que pra mim é uma das melhores do X-Men. Mas é legal pra você entender como é a relação Ciclope e Wolverine e fazer eles verem como o amor deles pela Jean Grey, sabe? É, é diferente, sabe? Porque o Ciclope ama a Jean, mas ele é muito fiel à causa mutante e vai fazer de tudo o que for preciso pra, sabe, fazer com que o sonho da utopia do Xavier seja feito, mesmo que isso signifique se aliar a pessoas como o Magneto, o Namor, para poder, sabe, ter mais poder de fogo. E o Wolverine não. O Wolverine é o cara que pensa que o sonho do Xavier pode ser alcançado como mas mais com uma coisa mais pacífica e deixar as crianças que muitas vezes eram, sabe, segregadas, violentadas e também sofriam muito na mão de outras pessoas que não a compreendiam, sendo, sabe, terem uma vida, ensinarem elas a ser crianças e possivelmente no futuro X-Men para usarem esses poderes. Mas eu acho que é isso. Foi uma review bem curta. Não deve ter ficado tão bom assim nos quadros. Eu tô ainda testando ainda muito dos quadros para ver se fica legal aqui tudo. Mas eu tô pensando em ainda mais uns outros quadrinhos para ler. Ganhei esse aqui de presente de Dia dos Namorados. Superman entre a Foice e o Martelo para ler. Vou ler depois, apesar de já ter lido, mas é legal pra gente ler e fazer umas comparações, tudo. Porque essa daqui, todo mundo fala que é uma das melhores do Superman. E eu concordo, da primeira vez que eu li, era uma ideia muito boa. Não é panfletária, mas é muito foda. Assim. Bom, eu acho que é isso. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E não esqueçam que, toda historiamente, inclusive quem a conta.